ler aqui alguns poucos versículos nesse capítulo que trata da unidade do corpo de Cristo. Nós vamos ler alguns versículos e vamos tirar aqui alguns versículos para o nosso assunto que estamos tratando aqui esse dia. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 12. Temos assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós somos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Agora o verso 22. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E os que nos parecem menos dignos do corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, vós sois corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo. Até aqui somente nossa leitura. Então, ontem nós começamos então a considerar um assunto relacionado ao nosso caráter, o caráter do crente. E consideramos que o nosso caráter, todos nós estamos aqui, recebemos o nosso caráter que foi sendo formado desde o nosso nascimento, desde as primeiras fases da nossa vida, e através da genética que nós recebemos dos pais, do ensino que os nossos pais nos deram, as circunstâncias que nós vivemos na nossa infância, pré-adolescência, adolescência, também as informações que nós recebemos de todos os meios, a televisão, a internet, a escola, as companhias com quem nós convivemos mais. Então, o nosso caráter foi sendo formado desde os primeiros meses, os primeiros anos da nossa vida, e quando chegamos a ser adultos, nosso caráter estava formado. Mas às vezes o nosso caráter foi formado com muitos defeitos, talvez poucas virtudes. Mas agora nos convertemos ao Senhor Jesus Cristo. Como é que fica essa questão? O caráter que nós recebemos do nosso primeiro nascimento, será que vai ser o mesmo caráter para sempre? Mesmo agora depois de convertidos, aquele caráter que nós recebemos continuará o mesmo, nos influenciando? Então nós ontem apresentamos que não, porque agora nós nascemos do Espírito Santo. Quando nós cremos no Senhor Jesus Cristo, a Bíblia nos fala que nós nascemos de novo, fomos regenerados para uma nova vida. E aí recebemos a vida de Deus passou a ser implantada em nós. Nós recebemos o Espírito Santo. Então, porque nascemos de Deus, recebemos a natureza divina. O Espírito Santo passou a habitar em nós. Então, aquele caráter que nós recebemos desde a nossa infância, talvez com muitos defeitos e algumas virtudes, esse caráter agora poderá sofrer alterações muito importantes pela influência do Espírito Santo habitando em nós, pela vida divina que nós agora temos, pelos ensinos da Palavra de Deus, pelo poder penetrante da Palavra de Deus e pela nossa atitude de agora gastarmos o nosso tempo contemplando o caráter de Cristo, o caráter de Deus que está na pessoa de Cristo. Então, a partir do momento em que nós gastamos tempo contemplando a pessoa de Cristo, nosso caráter vai sendo moldado conforme o dele, vai sendo transformado de glória em glória a cada dia, a partir do momento em que nós dedicamos tempo para contemplar a pessoa de Cristo. E o Espírito Santo vai aplicando essa contemplação em nós, vai aplicando a palavra de Deus em nós, e o nosso caráter vai sendo moldado conforme o caráter de Cristo. Ontem nós consideramos que a nossa eleição, ela tem esse alvo,
Deus nos elegeu para que nós sejamos semelhantes ao seu Filho Jesus Cristo, para que ele finalmente seja o primogênito entre muitos irmãos. Então nós somos eleitos, escolhidos por Deus para sermos parecidos com Cristo. Então esse é o propósito final da nossa eleição, sermos semelhantes a Cristo, e essa semelhança perfeita será dada quando nós formos arrebatados e encontrarmos Cristo nos ares. Será a redenção do nosso corpo, a transformação do nosso ser, para sermos semelhantes perfeitamente a Cristo Jesus. Mas enquanto isso não acontece, enquanto a glorificação ainda é futura, nós somos chamados a viver aqui de uma forma a termos o nosso caráter corrigido, moldado, controlado pela palavra de Deus, para que Cristo seja visível em nós. Por isso a importância de nós considerarmos esse assunto do nosso caráter. E hoje à noite, estamos em considerar um pouquinho da importância do nosso caráter em relação aos relacionamentos que nós temos na igreja do Senhor Jesus Cristo. Por isso nós lemos esse capítulo, alguns versículos apenas, né? De 1 Coríntios capítulo 12. Esse é o capítulo que nos fala da unidade do corpo de Cristo. A igreja é uma só, somos um só corpo em Cristo. Mas essa igreja, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela é composta de muitos membros. Isso falando no seu sentido completo, no seu sentido universal, corpo de Cristo. Mas em cada localidade onde há um grupo de cristãos reunidos ao nome do Senhor Jesus, há uma igreja local, essa igreja vive e funciona através de relacionamentos. Quando lemos esse texto de 1 Coríntios capítulo 12 e gastamos tempo estudando as cartas dos apóstolos, especialmente, a gente vai perceber a repetição daqueles mandamentos que são chamados mandamentos recíprocos, né? Onde está aquela expressão, uns aos outros, amai-vos uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros, cooperai uns com os outros, aconselhai-vos uns aos outros, suportai-vos uns aos outros. Há uma abundância, há um número muito grande de mandamentos, incluindo esse uns aos outros. Isso serve para mostrar que igreja é isso. Igreja é relacionamento. Nós não podemos admitir, a palavra de Deus não admite um cristão, uma pessoa que nasceu de Deus, que agora é um crente do Senhor Jesus Cristo, e ele não relaciona com ninguém. Não. As Escrituras não reconhecem esse cristão assim. Todos os crentes, todos os salvos em Cristo Jesus fazem parte da igreja do Senhor Jesus e estão ligados uns aos outros. Queira ele entender isso ou não. Estamos ligados uns aos outros. Nós temos lido isso aqui em 1 Coríntios capítulo 12. Né? Então, se a igreja do Senhor Jesus Cristo, e a igreja local onde nós nos reunimos, se ela funciona através de relacionamentos, nós vamos encontrar uma dificuldade para manter relacionamento com as pessoas quando nós encontrarmos o nosso caráter cheio de defeitos. E o nosso caráter cheio de defeitos vai encontrar também alguém aqui, alguém ali, que também tem defeitos de caráter. Mas agora nós estamos ligados uns aos outros para toda a eternidade. E nós vamos nos relacionar aqui. Como é que vai ser esse convívio agora? Meu caráter defeituoso, convivendo com uma outra pessoa com também defeitos de caráter. Como é que será esse relacionamento? Então nós encontramos aqui um grande desafio, uma grande dificuldade, quando nós pensamos nessa questão dos relacionamentos. Mas a palavra de Deus, ela tem ensino para isso. Tem solução para essa grande dificuldade que nós encontramos nos relacionamentos. Então, o caráter cristão, o caráter de Cristo, precisa ser buscado por cada crente no Senhor Jesus Cristo. Cada crente no Senhor Jesus precisa encarar esse desafio, essa batalha diária, constante. Eu preciso ter um caráter verdadeiramente cristão, para que eu, no meio de outros irmãos, numa igreja local, para que eu seja útil para aqueles irmãos, para que eu não seja um constrangimento para os irmãos daquela localidade, para que eu não seja um obstáculo no meio daqueles irmãos, e para que eu também possa me sentir
bem naquele ambiente onde agora eu vou me relacionar com outros irmãos, com outros crentes no Senhor Jesus Cristo. Então, a busca por esse caráter de Cristo na nossa vida precisa ser uma busca com todo zelo, né? Não podemos viver relaxadamente a nossa vida cristã, não se importando com esse assunto, mas a cada dia, as nossas orações, a nossa busca diária do Senhor deve ser: Senhor, me ajude a reconhecer os defeitos do meu caráter, que eu recebi desde a minha infância, os primeiros anos da minha vida, e agora eu tenho esse caráter defeituoso. Senhor, ajuda-me a reconhecer cada fraqueza do meu caráter. Senhor, aplica a Tua palavra no meu caráter. Faz com que o caráter de Cristo seja transportado para mim, para que eu seja um auxílio para esses irmãos, para que eu seja um auxílio, um refrigério para a igreja onde eu estou reunindo, e para que eu também possa ter prazer no ajuntamento, numa igreja local onde eu faço agora parte com outros remidos do Senhor. Então, aquilo que está escrito lá no Salmo 122, 1, né, bem conhecido, quando o salmista diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. A igreja do Senhor deveria ser isso, para cada crente, cada convertido, cada pessoa que agora recebeu Cristo como seu Senhor e Salvador, é um salvo por Cristo. Quando ele pensa na igreja onde ele reúne, deveria ser esse os seus sentimentos. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Claro que a casa do Senhor aqui, lá na Velha Aliança, tem ele está em outro contexto, mas estamos tirando o princípio para nós. Quando pensamos na igreja onde nós nos congregamos com outros irmãos, que foram salvos pela graça de Deus. Quando eu penso, hoje é dia de reunião, hoje é dia de nós nos congregarmos e encontrarmos os irmãos, e eu poder dizer, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Também aquilo que está escrito no Salmo 133, versículo 1. Oh, quão bom e quão agradável é viverem unidos os irmãos. Oh, quão bom e quão agradável é viverem unidos os irmãos. Então, se cada crente no Senhor Jesus tiver esse sentimento em relação à igreja onde reúne, e aos irmãos que fazem parte daquele convívio, daquele relacionamento cristão, então eu vou me preocupar. Meu caráter contribui, o meu caráter atualmente está contribuindo para que aquela reunião seja um lugar de harmonia, um lugar de comunhão, um lugar de refrigério, um lugar onde todos apreciam estar. Será que o meu caráter está contribuindo? Será que o meu caráter como crente está contribuindo para que as pessoas possam dizer, oh, quão bom e quão agradável é viverem unidos, viverem juntos os irmãos? Então deve ser essa a busca de cada crente no Senhor Jesus Cristo, fazer da igreja local, fazer do convívio, dos relacionamentos cristãos, uma coisa muito agradável. Certamente, quando Deus pensou nas igrejas espalhadas por toda parte, é isso que Deus tinha em mente. Cada igreja local seja um lugar agradável, seja um ambiente de relacionamentos harmoniosos, de comunhão agradável, porque isso vai servir de testemunho para os vizinhos, para os parentes, para as pessoas que conhecem aquela igreja. Eles vão dizer, olha, que harmonia daquele povo, que comunhão, que alegria desse povo. Isso vai causar impacto neles e trazê-los também para a luz do Evangelho. Agora, nós encontramos certamente muita dificuldade nisso. Quando eu começo a olhar para o meu caráter, quando eu começo a olhar para o caráter de cada irmã da igreja local, que a gente conhece, né, diariamente convivendo, a gente conhece cada irmão e cada irmã. A gente sabe que é um desafio grande, é uma batalha. Lutar pela comunhão, lutar para que haja paz, para que haja harmonia entre os irmãos. E quem é que deve batalhar por isso? Eu, o irmão e a irmã que está aqui. Todos nós, todo crente no Senhor Jesus tem esse dever de lutar por isso, de batalhar, de trabalhar pela paz, pela harmonia entre os irmãos. Quais são as dificuldades que nós podemos enfrentar nessa luta pelo relacionamento fraternal entre os irmãos? As dificuldades aparecem quando nós pensamos nas personalidades diferentes que estão envolvidas numa igreja. Existem
pessoas de caráter muito diferente umas das outras, né? Sentado em cada banco. Cada pessoa que está ali presente recebeu um caráter no seu primeiro nascimento, talvez com vários defeitos, uns com menos, outros com mais, virtudes, uns mais, outros menos, mas as personalidades que estão ali compondo aquela igreja são muito diferentes uns dos outros. E hoje a gente tirou essa noite para pensar nos defeitos de caráter. Eu sei que não é agradável a gente pensar nisso, mas a gente vai pensar nos defeitos de caráter, talvez sejam mais aparentes, a gente não vai gastar muito tempo. A gente vai pensar em alguns defeitos que são bem aparentes entre os irmãos, entre nós, né? Mas qual é o propósito em pensarmos sobre esses defeitos de caráter? Nosso propósito não é dizer assim, olha, a gente fica observando os defeitos dos outros, vamos falar dos defeitos dos outros. Não é isso. O propósito é, ao mencionar esses defeitos que a gente vai mencionar aqui, é pensar para mim mesmo, cada irmão, cada irmã. Será que eu tenho esse defeito? Será que esse defeito que está sendo falado aí está presente em mim e talvez eu nem saiba? Esse é o propósito. Ao considerar os defeitos de caráter que vamos considerar nessa noite. E considerando isso, com esse espírito de oração, em dizer para o Senhor, Senhor, me mostra, Senhor. Mesmo que seja desagradável para mim, me mostra se eu tenho esses defeitos. E se eu tiver um desses defeitos, ou mais desses defeitos, Senhor, eu estou pronto a encarar o Senhor, eu estou pronto a me colocar na Tua presença para que o Senhor trabalhe o meu caráter, corrija o meu caráter, transforme o meu caráter, molde o meu caráter conforme a Tua palavra, conforme a Tua vontade, para que Cristo apareça na minha vida através de um caráter mudado, transformado pelo poder do Senhor. Então vamos lá, né? O primeiro defeito de caráter, um dos que mais aparece, esse primeiro que vamos mencionar, ele é quase impossível esconder, seja num grupo pequeno, seja num grupo maior, pode ser até mesmo num grupo secular, não precisa ser numa igreja. É aquele defeito que nós podemos chamar da soberba, o orgulho, a arrogância. Ele aparece em qualquer lugar, né? A gente percebe, talvez com poucas palavras, com pouco tempo junto, a gente percebe aquele espírito arrogante, aquele espírito soberbo, aquela pessoa que está sempre virada para si mesmo, aquela pessoa que tem um amor muito grande por si mesma, né? Ela tem uma admiração muito grande pelos seus dons, pelos seus talentos, pela sua inteligência, pela sua capacidade. E certamente os irmãos que estão aqui podem conhecer pessoas assim. Não é fácil conviver com pessoas assim constantemente. Pessoas que estão sempre voltadas para Ele. Ontem nós lemos sobre Timóteo. Paulo dizendo de Timóteo, olha, a ninguém tem de igual sentimento. Esse jovem, Paulo está dizendo, olha, esse jovem para mim é diferente de todos. Todos os outros buscam o que é deles. Esse não, esse busca os interesses dos outros. Ele serve os outros, esquece dele. Então Timóteo era bem diferente desse defeito, né, que nós estamos considerando aqui. A arrogância, a soberba. Muitas vezes essas pessoas demonstram uma certa insensibilidade com as necessidades dos outros. Porque ele é sensível só às suas próprias necessidades. Então é um defeito de caráter. Que infelizmente aquela pessoa teve, porque desde a sua infância ele foi sendo treinado para isso, né? Formado, as circunstâncias, os ensinos do pai e da mãe, as companhias, as circunstâncias que viveu, ele foi sendo formado dessa forma e agora é um adulto soberbo, arrogante, cheio de si, o tempo todo. Mas ele se converteu ao Senhor. Agora é um crente no Senhor Jesus Cristo. Mas mesmo entre os crentes, infelizmente, ele não consegue esconder esse caráter defeituoso. E não é muito fácil conviver e se relacionar constantemente, todo dia, toda semana, estando juntos, trabalhando juntos, planejando as coisas juntos, conversando. Não é muito fácil. Porque o soberbo é eu e eu. Não é nós. É sempre voltado para si mesmo. E é muito difícil ficar escondido no grupo, né? Aquele que tem esse espírito de soberba, de arrogância ou de insensibilidade.
Certa vez alguém escreveu sobre o pecado não confessado. Talvez alguém já tenha lido sobre isso. O pecado não confessado. Eu achei interessante aquilo. Certamente os irmãos aqui já têm experiência de ouvir alguém confessando pecados. Irmão, às vezes, vem, quer conversar com a gente particularmente, diz, olha, eu tenho tido uma dificuldade, eu caí nesse erro, olha, eu quero pedir desculpa, perdão, irmão, que eu caí nesse erro. Nós já ouvimos confissão de pecados na área moral, né? Certamente os irmãos aqui já ouviram, pessoas que fraquejaram na área moral, caíram e agora vieram confessar a sua fraqueza. Outros vieram a confessar os seus pecados na área da ira, né? Ficam irados, ficam nervosos, irritados, falam alguma coisa ou tomam atitudes e depois eles se arrependem e eles vêm confessar, irmão, eu errei, eu fiquei irado. E a gente tem certamente experiência de ouvir confissão de pecados em muitas áreas. Agora, alguém aqui já ouviu alguém dizer assim, irmão, eu quero pedir desculpa, porque eu sou orgulhoso, eu sou arrogante, eu sou soberbo. Eu levei mais de 30 anos de vida cristã para ouvir uma vez na vida. Um irmão que uma vez me procurou e a sua confissão foi, irmão, me ajuda, porque eu sou arrogante, eu sou orgulhoso, eu tenho tido muita dificuldade com isso na minha vida. Eu não me lembro de outro que tenha confessado com lágrimas, isso foi com lágrimas. Eu tenho muita dificuldade com isso, eu estou sofrendo com isso, eu sou orgulhoso, eu sou arrogante. A gente já sabia, só que nunca tinha ouvido ele confessar, mas aquela vez ele veio quebrantado, em lágrimas, confessando a sua fraqueza. Mas foi uma vez que eu ouvi apenas, nunca mais ouvi ninguém fazendo uma confissão dessa, com muito sentimento na parte dele. Um outro defeito que está sempre presente, ou quase sempre presente, numa igreja local que pode causar constrangimento entre os irmãos, é o crítico. É aquela pessoa que tem espírito crítico. Isso é um defeito de caráter. A pessoa não passa a ser crítico assim do dia para a noite. Ele aprendeu desde cedo a ser crítico, a observar as coisas e ver somente o errado. Ele pode encontrar uma pessoa que tem 10 virtudes e um defeito. Ele só vai ver o defeito. Ele não será capaz de ver as 10 virtudes daquela pessoa. Essa pessoa pode reunir, congregar numa igreja que tem muitas virtudes, qualidades boas nos irmãos, nas irmãs. E essa igreja tem 2 ou 3 defeitos. Esse irmão só verá os 3 defeitos. Ele só falará dos 3 defeitos da igreja. Jamais ele vai reconhecer as virtudes daquela igreja. É o crítico. Ele sempre faz isso. Está sempre reclamando, está sempre apontando defeitos em tudo e em todos. O que acontece é que, com o passar do tempo, as pessoas vão se afastando dessa pessoa. Não é agradável ficar perto. A gente só escuta críticas o tempo todo. E muitas vezes o ambiente cristão se torna desagradável, se torna constrangedor, porque o crítico está ali o tempo todo, apontando defeitos em tudo e em todos. E não é capaz de reconhecer as coisas boas que existem nos irmãos e na igreja. Isso incomoda bastante. Esse espírito crítico, esse irmão ou irmã, né, que adquiriu esse caráter de ser alguém que não enxerga as coisas boas, mas que enxerga apenas as coisas negativas onde ele está. Um outro defeito que nós podemos considerar, talvez diferente do arrogante, que aparece muito, incomoda bastante. Diferente do crítico também, há todo tempo está incomodando as pessoas, não é muito agradável ficar junto. Mas existe um outro defeito, que talvez não é muito aparente, não aparece muito, mas de vez em quando é encontrado assim. São aquelas pessoas meio misteriosas, que fazem parte da igreja. Eles são silenciosos. Não estamos falando aqui dos tímidos, dos quietos, dos calados, não. Eu faço parte deles, né? Mas são aquelas pessoas que, no convívio, no relacionamento com os irmãos não conseguem entrar nos seus sentimentos, nos seus pensamentos. As pessoas estão sempre pensando assim, eu não consigo entender o que passa na cabeça dele, dela.
A gente não sabe o que ele pensa, não sabe o que ele sente. Ele nunca fala o que está sentindo. Ele nunca fala o que está pensando. E no convívio diário com essas pessoas, o grupo se sente tenso. Porque quando estão planejando alguma coisa, fazendo alguma coisa, falando, conversando sobre certos assuntos, as pessoas estão sempre desconfiadas. A gente não sabe o que ele está pensando. A gente não sabe se ele está aprovando ou desaprovando. A gente não sabe se ele vai reprovar ou aprovar isso. Aquela pessoa silenciosa, que não apresenta os seus sentimentos, acaba causando uma certa tensão nos irmãos. Não deve ser assim também. Acaba não contribuindo para a solução de problemas, né? Dificuldades que existem entre os irmãos, e que seria bom que a gente falasse o que está sentindo, falasse o que a gente está pensando, e não prendesse dentro de nós os nossos sentimentos e as nossas opiniões. Há um outro defeito de caráter, que talvez os irmãos possam até assustar. E dizer assim, mas isso ainda é defeito, não? Mas a gente conhece algumas pessoas assim. Talvez seja difícil compreender como que isso pode ser um defeito. Mas conhece aquelas pessoas assim, super agradáveis o tempo todo? Simpáticos, extrovertidos, agradáveis, gentis o tempo todo. E alguém pode dizer, mas isso é defeito? Não, não é. Aparentemente não é defeito. Todos nós deveríamos ter um grau de simpatia, um grau de gentileza, de agradabilidade, né? Todos nós deveríamos ser assim. Mas estamos falando daquela pessoa que ele tem um exagero nesse lado. O tempo todo ele quer ser agradável com todo mundo. A todo tempo ele está como que prometendo coisas boas para todo mundo. E então as pessoas que conhecem aquele irmão ou aquela irmã, eles ficam com uma expectativa de que convivendo com aquele irmão, convivendo com aquela irmã, eles vão receber coisas boas o tempo todo, o tempo todo. Aí nas primeiras semanas diz, olha que irmão excelente aquele. Aí no primeiro mês já começa a cair um pouquinho. Depois de 6 meses, depois de 1 ano, as pessoas começam a perceber, não era aquilo que eu pensava. Porque aquela pessoa tão agradável com todo mundo, ele acaba produzindo uma certa expectativa nas pessoas de receber dele coisas boas o tempo todo. Ninguém é capaz de fazer isso. Nenhum de nós somos capazes de agradar todo mundo o tempo todo. Muitas vezes pessoas querem se dar, se doar e agradar as pessoas em tudo e em todo momento. Elas não são capazes. Elas acabam gerando expectativas nas pessoas, expectativas que não virão a ser realidade, não vão se concretizar. E as pessoas depois vão dizer, não é aquilo que eu pensava, não era aquilo que eu pensava. Talvez seja até difícil da gente dizer que seja um defeito, né? Mas as coisas todas devem ser feitas com equilíbrio. O equilíbrio nas Escrituras, ele é ensinado, ele é muito bem-vindo em todas as áreas da nossa vida. Um outro defeito também de caráter, que a gente pode considerar hoje à noite, e que a gente pode chamar aqui de um sabe-tudo. Parece que em cada igreja, local, existem pessoas assim. A gente está chamando aqui de sabe-tudo. É aquela pessoa que já tem opinião formada em todos os aspectos da vida, em todas as doutrinas da palavra de Deus. Ele sabe muito mais do que todos os outros. E todo mundo ali sabe que ele sabe, ou ela sabe. E como é que isso se manifesta? Quando os irmãos estão conversando aqui e ali, o sabe-tudo, ele está no centro de uma roda. E ele está falando. E o seu discurso e a sua sabedoria, a sua inteligência, a sua capacidade está sendo exposta o tempo todo. Quando alguém, de um lado, começa a falar alguma coisa, essa pessoa, sabe tudo, ele fica um tanto receoso, e logo que aquela pessoa termina de falar, ele vai dizer assim, na verdade, isso aí é assim. Então, o que aquela pessoa falou não era verdade. A verdade é dele, tem que ser dele ou dela. O sabe tudo tem essa característica. E com o passar do tempo, o que acontece? Talvez essa pessoa tenha até mesmo capacidade, sabedoria para ensinar as pessoas e aconselhar, dizer e revelar verdades.
Mas as pessoas com um certo tempo vão ficando intimidadas para falar perto dele ou perto dela. Porque elas sabem, quando a gente falar alguma coisa, a gente vai ser corrigido. Quando a gente der uma dica, a gente vai ser atualizado. A minha ideia não está muito atualizada. Eu tenho que sempre receber dele a atualização. Ele sempre vai corrigir a minha opinião. Talvez ele vai até aceitar a minha opinião, mas vai dizer assim, mas na verdade isso aí é assim. A verdade sempre tem que ser do sabe tudo. E não de qualquer outra pessoa que esteja à volta. E aí pessoas talvez mais tímidas, talvez pessoas mais quietas, pessoas talvez que tenham receio de expressar a sua opinião, vão ficando mais retraídas, mais retraídas, mais retraídas. E elas não vão expressar a sua opinião, se aquela pessoa estiver presente. Se aquela pessoa estiver ausente, as pessoas falam e fazem, porque são livres. São livres. Então também um defeito de caráter que veio talvez desde a infância. Sabe aquele pai, aquela mãe que diz, olha meu filho, olha a inteligência do meu menino, e pergunta alguma coisa perto das pessoas, para mostrar que o filho sabe tudo. E aquela criança foi sendo treinada para ser um sabe-tudo quando for adulto. E quando ele agora é um crente no Senhor Jesus Cristo, ele é o sabe-tudo entre os irmãos. Porque foi treinado desde a infância para ser assim. O sabe-tudo tem dificuldade para ouvir. E é interessante nas Escrituras, quantas vezes, tanto no Velho quanto no Novo Testamento, nós somos ensinados a estarmos prontos para ouvir. Interessante, a gente tem uma boca só, mas dois ouvidos, um do lado direito, outro do lado esquerdo. Parece que é para dizer para nós, olha, ouça duas vezes, ouça as duas versões, para depois você falar uma vez. Mas muitas vezes, as pessoas não querem ouvir, mas querem falar mais do que ouvem. É um defeito de caráter que precisa ser corrigido em nós. Outro defeito. Existem pessoas na igreja, irmãos, e quando a gente está falando desses defeitos aqui, quem me conhece sabe qual desses defeitos eu tenho. Eu não estou falando aqui de defeitos dos outros, estou falando dos nossos defeitos. E certamente, alguns desses aqui pertencem a mim. Mas certamente cada um de nós aqui pode detectar, talvez esse defeito eu tenho, e eu preciso me corrigir. É com esse objetivo que estamos falando essas coisas. Mas há um outro defeito de caráter entre os irmãos numa igreja local, é a questão de pessoas inseguras. Pessoas indecisas e inseguras. O tempo todo elas são essas pessoas inseguras e indecisas. Isso é um defeito que precisa ser corrigido. E há na palavra de Deus, e há no trabalho do Espírito Santo, no poder das Escrituras, graça suficiente para trazer segurança para essas pessoas, para livrar essas pessoas da insegurança, da indecisão. Mas esse defeito, a insegurança, essas pessoas quase nunca fazem nada para ajudar. Por que elas não fazem? Porque elas são inseguras. Para elas se comprometerem com alguma coisa, fazerem alguma coisa, elas têm que estar muito seguras para falarem uma palavra ou para tomarem uma atitude. Elas precisam estar realmente muito seguras. E se essa segurança não vem, elas não falam, elas não fazem, elas não contribuem. É um defeito de caráter que também precisa ser corrigido. O que acontece? Se houver um número maior de pessoas inseguras numa igreja local, a igreja está sempre diante de decisões, sempre diante de atitudes que precisam ser tomadas. Parece que a cada semana tem que tomar uma atitude nova, uma decisão, dar uma sentença aqui e outra ali. E alguém tem que tomar atitude. Mas se várias pessoas ali são inseguras e indecisas, as atitudes vão sendo deixadas de lado. E as coisas vão ficando sem fazer por causa dessa insegurança. E os inseguros e os indecisos não ajudam na solução dos problemas, não ajudam na participação das decisões que precisam sair, né, talvez com mais agilidade. É um defeito de caráter que, se eu corrigir em mim, eu estarei sendo mais útil para aquele grupo de irmãos onde eu me reúno, a igreja local, que precisa da minha contribuição. Outro defeito. Os sarcásticos. Sarcasmo. Né? Os sarcásticos, eles têm essa característica do humor. E eles usam o humor quase que o tempo todo.
Mas não é aquele humor que agrada as pessoas, não é aquele humor que traz descontração, que trazem alegria, trazem refrigério para as pessoas. É um humor que fere, é um humor que machuca os sentimentos. É aquele humor que, na verdade, é uma indireta que dói mais do que se fosse uma palavra indireta. Não tem esse humor sarcástico que fere o coração da pessoa com indiretas. As pessoas, quando são atingidas pelo sarcástico, elas se machucam por dentro. Elas ficam feridas nos seus sentimentos. As suas emoções são atingidas pelo humor do sarcástico. E geralmente essas pessoas não recuperam com facilidade. Às vezes a pessoa que tem esse defeito, o sarcástico, ele até tem boa intenção em usar o seu humor talvez para incentivar, e acaba matando a pessoa com seu humor sarcástico. Suas palavras causam constrangimento, ao invés de incentivo, de encorajamento. Então, um outro defeito que muitas vezes é encontrado entre nós, entre os irmãos, e que também precisa ser corrigido pela graça de Deus, pela palavra do Senhor, pela contemplação do Senhor Jesus Cristo. Não é agradável falar essas coisas, não? Então vamos finalizar falando apenas de mais um defeito de caráter. Os melindrosos, os sensíveis, pessoas melindrosas. E parece que em cada igreja há um bom número de irmãos assim, irmãos e irmãs. Podem ser jovens, podem ser adultos, podem ser solteiros, podem ser casados, podem ser pessoas velhas. O melindroso sempre é melindroso. E o melindroso na igreja, ele causa constrangimento porque a igreja do Senhor Jesus Cristo precisa ser corrigida. A igreja do Senhor Jesus Cristo numa localidade precisa de ensino constante, precisa de exortação constante, precisa de informação, precisa de correção. Mas para o melindroso, a exortação não vale. Não incentiva, ele se machuca, ele se fere, ele murcha. Ao invés de ser incentivado a melhorar, ele se fere, ele se murcha, ele fica sensível, doído, magoado, ressentido. E então, com o passar do tempo, os irmãos que precisam exortar, precisam ensinar, corrigir, sabem que ali existem pessoas melindrosas, eles ficam com receio de ensinar a palavra de Deus. Eles ficam com receio de trazer uma exortação, de trazer uma correção, porque eles sabem, aquelas pessoas vão sentir, vão ficar ofendidas, talvez não voltem. É um defeito do caráter que nós temos que precisa ser corrigido. E há graça suficiente no Senhor para corrigir e nos fazer equilibrados, se esse defeito nós temos. O melindroso, quando ele é atingido por uma palavra, ele se inflama, ele fica inflamado no coração. Quando ele sai, vai embora, ele não se contenta em ficar só ele inflamado, ele vai inflamar outras pessoas. Ele inflama um, inflama outro. E se ele tem uma família, e ele foi atingido, talvez por uma palavra, por uma exortação, e ele foi ferido, ele vai chegar em casa, ele vai inflamar sua esposa, ele vai inflamar os seus filhos, ele vai inflamar o outro irmão, e dessa forma, essa inflamação vai correndo os membros de uma igreja, e às vezes causam uma inflamação generalizada na igreja, por causa de um melindroso, de dois melindrosos, de três melindrosos numa igreja. Mas que o Senhor nos ajude, ao citarmos esses defeitos de caráter, que a gente reconheça, olha, eu tenho um desses defeitos aí, eu acho que eu tenho. Talvez dois desses defeitos aí eu acho que eu tenho. Um pouquinho mais, um pouquinho menos. Acho que 3 defeitos aí eu acho que pode ser encontrado na minha vida, no meu caráter. Que eu, que o irmão, que a irmã, que reconhece isso, que a gente procure a presença do Senhor, que a gente procure a graça de Deus, para sermos corrigidos, para sermos aperfeiçoados, para termos o nosso caráter mudado, controlado, corrigido, nós experimentemos mudanças transformadoras no nosso caráter. Para o Senhor, nada é impossível. Pode ser o caráter mais defeituoso que houver. Se essa pessoa se apresentar diante do Senhor, contrito de coração, humilde, confessando, Senhor, eu tenho esses defeitos.
Senhor, eu preciso de mudança. Senhor, me ajuda, me socorre. Que a tua graça opere na minha vida. Que a tua palavra penetre no mais íntimo do meu coração. E encontre os maiores defeitos do meu caráter. Tire para fora. Limpe o meu caráter. Corrija o meu caráter. Lave o meu caráter. E traga o caráter de Cristo. E implanta o caráter de Cristo na minha vida. Ontem nós lemos Hebreus capítulo 1, onde o escritor dos Hebreus ali apresentou a pessoa de Cristo, por meio de quem Deus fala conosco hoje. Ele falou naquele versículo que lemos ontem, ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. E a palavra usada ali é o caráter. Ele é o caráter perfeito de Deus. Então, se alguém quer descobrir qual é o caráter de Deus, olha para Cristo. Estuda a pessoa de Cristo, como que ele viveu, como que ele agiu, como que ele reagiu. E nós vamos chegar a uma conclusão. Desses defeitos que nós citamos aqui, o Senhor Jesus Cristo nunca foi arrogante. Nunca foi encontrado uma grama de arrogância no Senhor Jesus Cristo. Nunca foi encontrado nada de orgulho nele. E olha, é Deus. Ninguém acima dele. Nunca foi encontrado nenhuma arrogância, nenhuma soberba no Senhor Jesus Cristo. No Senhor Jesus Cristo nunca foi encontrado aquele espírito crítico que incomoda as pessoas, que só vê os defeitos e não vê as virtudes. No Senhor Jesus nunca foi encontrado esse espírito crítico. O Senhor Jesus Cristo nunca foi misterioso. Ele sempre revelou seu coração para os seus discípulos, para as multidões. O Senhor Jesus Cristo nunca foi sabe tudo. E ele sabe tudo. Ele é o dono da verdade. Se há alguém dono da verdade, que sempre foi dono da verdade, é o Senhor Jesus Cristo. Mas ele nunca se apresentou assim. Muitas vezes ele chegou para as pessoas e perguntou para as pessoas. Ele não chegou para ensinar. Ele chegava e perguntava, questionava, ouvia primeiro, para depois apresentar as suas verdades. O Senhor Jesus Cristo nunca demonstrou insegurança, fraqueza. O Senhor Jesus Cristo nunca foi sarcástico, nunca usou o seu humor para ferir as pessoas. O Senhor Jesus Cristo nunca foi melindroso. E olha que ele tinha muitos motivos para se sentir ressentido, amargurado, que quanta injustiça fizeram com ele. Mas o Senhor Jesus nunca apresentou nenhum defeito de caráter. Então não seria bom que nós, hoje à noite, se a palavra de Deus, ou se esses defeitos que nós temos considerado aqui, começaram a aparecer em nós, talvez a gente tenha ficado hoje desconfiado, olha, eu acho que eu tenho um desses defeitos aí. E se eu tenho algum desses defeitos, eu posso, possivelmente, eu esteja incomodando os irmãos. Eu não esteja sendo auxílio para os irmãos, talvez eu esteja sendo um incômodo para os irmãos. Será que não vem no nosso coração um desejo de ser transformado para ser conforme o caráter de Cristo? E certamente não temos tempo para isso, mas os irmãos depois desejando continuar com esse assunto, qual é o caráter de Cristo? Que eu, contemplando a Cristo, vou sendo transformado de glória em glória para ser semelhante a Ele. O Senhor Jesus Cristo é humilde, manso, amoroso, paciente, misericordioso, cheio de graça, cheio de verdade, equilibrado. Quantas virtudes há no Senhor Jesus Cristo? E agora eu, olhando demoradamente para a pessoa de Cristo todo dia, conversando com Ele, olhando para as belezas dEle, para as características dEle, a gente vai recebendo pouco a pouco a influência do seu caráter e a nossa vida vai sendo transformada para sermos semelhantes a Ele. Eu conto uma ilustração, alguns, talvez aqui, como o Santo Amaro que conheceu, tinha Phyllis Dunning, a inglesa, que morou lá no acampamento em Conceição de Carangola. Sempre tive uma admiração muito grande para com aquela irmã. Ela já partiu para o Senhor há alguns anos. Mas eu via aquela irmã como uma santa serva do Senhor. Não conseguia ver defeito nela. Mas eu pensava, ela tem defeitos, deve ter. Mas a gente só via ela a certa distância. Mais uma vez, a igreja nos fez um convite para ficar lá 3 ou 4 dias, se não me engano. Eu era recém-casado, eu e minha esposa Lídia, fomos para lá.
E nós ficamos 3 ou 4 dias na casa da tia Phyllis, nós chamamos ela carinhosamente de tia Phyllis. Aquela irmã, ela nunca alterou a sua voz. Às vezes a gente tinha que fazer assim para entender o que ela falava. Ela sempre falava calmamente, compassadamente, de maneira muito calma e tranquila. Seja qual fosse a circunstância, ela sempre era assim. Quem conhece minha esposa, ela é falante, fala alto, extrovertida, ri muito e tal. Mas quando a gente foi para a casa da tia Phyllis, no primeiro dia a Lília já abaixou um pouquinho a voz. No segundo dia já estava falando quase igual a tia Phyllis. E no terceiro dia quase igual. Aí quando a gente voltou para casa, a gente compartilhou um com o outro. Está vendo? Se a gente fica lá mais uma semana, ninguém ia mais ouvir a nossa voz. Porque a convivência com uma pessoa que fala como a tia Phyllis falava, ninguém consegue alterar a voz. Tem que falar como ela, baixando a voz, calminho, tranquilo. E foram 3 dias de vida suave e tranquila, lá na roça, no acampamento em Conceição de Carambola. A influência de uma pessoa. Agora imagina a gente conviver com o Senhor Jesus todo dia, contemplando as belezas dele, as características dele, o jeito dele humilde, santo, amoroso, gracioso, paciente, benigno, amoroso. A gente convivendo com o Senhor todo dia, olhando para ele e tendo comunhão com ele constante na palavra de Deus. Será que não vai haver também adaptação daquele estilo belo do Senhor Jesus Cristo? É isso que lemos ontem, ali em 2 Coríntios, né? Quando Paulo fala: contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória como pelo Senhor o Espírito. Contemplando o Senhor Jesus, vamos sendo transformados de glória em glória como pelo Senhor o Espírito. O Espírito vai trabalhando em nós, nos fazendo mais parecidos com Cristo a cada dia. Então que o Senhor nos ajude a conhecermos o nosso caráter, conhecer os defeitos do nosso caráter, e encararmos a pessoa do Senhor com esse desejo que o nosso caráter seja mudado, seja transformado, seja moldado, para que o caráter de Cristo seja visto em nós cada vez melhor. Não podemos terminar sem dizer que esses conselhos, essas orientações, são especificamente para pessoas salvas. Essas orientações que estão sendo transmitidas a irmãos, a pessoas já convertidas, a pessoas já salvas pela graça de Deus. Seria talvez inútil dizer para uma pessoa que ainda não é salva, para uma pessoa que ainda não creu em Cristo como seu Senhor e Salvador, uma pessoa que ainda não nasceu de novo, não tem a natureza divina, dizer: olha, você precisa mudar o seu caráter. Não muda, não muda. Porque quem nasceu da carne é carne, o Senhor Jesus disse. Ele disse: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus, não pode entrar no reino de Deus. Então, se hoje à noite falamos com alguém aqui que não seja ainda salvo, uma pessoa nascida de novo, então, a primeira coisa que você precisa é nascer de novo, pela fé em Cristo Jesus. Porque nascendo do Espírito, você vai receber vida de Deus, a genética de Deus vai vir para você. E aí você vai então conseguir imitar a Deus, como nós lemos ontem em Efésios 5:1. onde Paulo orienta os irmãos: sede imitadores de Deus como filhos amados. Somente pode imitar a Deus aqueles que já são filhos de Deus. Se você ainda não é um filho de Deus, se você tem defeitos de caráter que te prejudicam, você se entristece por isso, olha, não há esperança para você, se você não se converter a Jesus Cristo. Mas se você se converter a Cristo, você receber Cristo como seu Senhor e Salvador, se você nascer de novo pela fé em Cristo, você recebe a vida de Deus, você se torna filho de Deus, filha de Deus. Pelo novo nascimento agora, você tem todas as chances, todas as oportunidades para ter um caráter renovado, um caráter transformado pela palavra de Deus e pela contemplação do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor mesmo, pela sua graça, aplique a sua palavra em cada coração aqui, conforme a necessidade de cada um. Amém. Amém.